A reencarnação é um dos capítulos mais importantes no estudo da doutrina espírita. A reencarnação não é ficção, é real. A reencarnação é a principal chave que nos abre as portas do entendimento para a compreensão da vida, tanto na sua dimensão material como na espiritual. Na reencarnação estão as respostas para múltiplos problemas da vida, como, por exemplo, as diferenças físicas, intelectuais, morais, sociais entre os indivíduos. Pela reencarnação, o sentimento inato de religiosidade, presente na quase totalidade dos seres humanos, encontra o reforço e o aval da razão. Pela reencarnação, passamos a compreender melhor os mecanismos da justiça divina que nos faz amar a Deus ainda mais. Pelo conhecimento da reencarnação, aumenta a nossa fé no futuro e a nossa fé nesse Deus. Graças à reencarnação, nos tornamos mais pacientes, mais humildes, menos materialistas, menos egoístas e orgulhosos, menos agressivos. Pela reencarnação, nos aproximamos da verdade que liberta. Através dela, nós encontramos o autoconhecimento. Ela nos prepara para o exercício da tolerância e do perdão. Graças à certeza da reencarnação, nós somos mais felizes, ainda que sob as tempestades das provas e das expiações, consequências dos nossos equívocos de vidas passadas. Reencarnação, perguntas e respostas, uma vez mais, é o nosso tema livre do programa de hoje. E nós temos ainda, na sequência, o quadro O Espiritismo Responde, com Carlos Augusto Parchem, esclarecendo sobre as casas mal assombradas e sobre os fenômenos de poltergeist. Sejam bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, com grande alegria, e nós vamos tratar aqui do tema reencarnação que nós abordamos na semana passada. Estou aqui mais uma vez com a equipe, a mesma que trabalhou com a gente na semana passada, a Rose e o Juilson, e nós ficamos aí então com cerca de 9 perguntas sobre a reencarnação que eu gostaria de fazer para vocês. Eu vou começar lá pela ponta. Juilson, então, eu cheguei a fazer essa pergunta para a Rose, mas ela não teve tempo de responder. Foi muito sucinta essa resposta. Então eu pergunto para você agora. Nós reencarnamos sempre no mesmo sexo? Homem, mulher, sempre ou muda? Qual é a regra? A gente muda, né? O espírito, ele tem que vivenciar a experiência tanto na polaridade feminina como na masculina. Para adquirir várias experiências ao longo da sua existência. Então, vai ter reencarnação ora num corpo masculino, ora num corpo feminino. E aí é que vem a grande, digamos assim, a sabedoria divina, né? Porque a gente vê que muitas pessoas hoje, né, os machistas principalmente, né, aqueles que são muito machistas e cobram qualquer coisa. Olha, tem uma grande chance de numa próxima encarnação vir num corpo feminino para aprender, né, a compreender o outro lado. Porque senão o espírito não tem essa vivência e daí ele nunca vai entender o outro lado. Então essa situação de encarnar ora num corpo, ora no outro, acontece sim. E a própria questão de maternidade, de algumas virtudes que são mais afeitas ao sexo feminino e vice-versa também. Então, eu acho que são complementares, né? Sim. O que a doutrina espírita nos ensina e fala-se bastante a respeito, há que se consultar, ler as várias obras que falam sobre o assunto, perfeitamente o que o Juilson acabou de colocar. Agora, Rose, é mais fácil nascer ou morrer, reencarnar ou desencarnar? Ai, meu Deus. O que é fácil, né? Depende da evolução espiritual, em parte. A pessoa que está com a consciência tranquila, e embora sendo limitada, cometendo os erros próprios da natureza humana, ela desencarna com a maior tranquilidade.
Quem tem uma tarefa, uma missão a desempenhar e está equilibrado em relação a seus compromissos, também não experimenta grandes traumas ou medos para reencarnar. Entretanto, no nosso estágio evolutivo da Terra, que é onde nós podemos analisar, o que nós notamos com mais frequência é que as pessoas têm um medo terrível da morte antes do processo do desencarne. Depois, quando se comunicam já na vida espiritual, elas mostram que o processo foi tranquilo, né? E não acharam muita dificuldade em enfrentá-lo, porque estavam com a consciência relativamente tranquila. Já os espíritos que se comunicam antes de renascer e que têm projetos de vida, às vezes sacrificiais, com frequência demonstram medo de renascer. Então, no nosso estágio ainda inferior, no geral, as pessoas têm mais dificuldade para reencarnar, porque têm medo de não darem conta do compromisso espiritualmente assumido, do que enfrentam dificuldades no processo de desencarne, que para quem está bem é muito tranquilo. Essa na generalidade, né? Rosa, Da nossa observação. Rosa, só fazendo um complemento, uma ilustração do que você está falando aí, algumas regressões de memória extracerebral, né, a vidas passadas, e quando chega esse momento de descrever o momento de nascimento, muitos relatam, os espíritos relatam, que há essa dificuldade, até mesmo foi citado em alguns casos, o próprio clima da maternidade. Fria, o ar-condicionado, pessoas que ela não conhece, então um espírito que está retomando um corpo físico com uma jornada de desafios, como você acabou de colocar, ela sente esse ambiente muito inóspito para ela recomeçar a dar essa continuidade à sua trajetória. Isso foi já várias relatos, narrativas, né, a esse respeito. Embora sempre o espírito que está em equilíbrio com seus compromissos, embora ainda com muito a evoluir, ele enfrenta bem tanto um processo quanto o outro. Depende realmente da sua condição de harmonia interior entre as leis da vida. O que o espírito fica fazendo, Joilson, entre uma reencarnação e outra? Essa daí é fácil, né? É fácil? Ele fica aprendendo, ele vai depender muito também do espírito, né? Porque aquele que não quer evoluir, ele vai continuar naquele mesmo estado dele. Mas, no geral, os espíritos eles buscam um aprendizado. Eles trabalham, eles estudam, colaboram na comunidade que eles se encontram. Então, as atividades... Ajuda os encarnados, quando tem condição para isso. Ajuda os encarnados. Convivem conosco muitas vezes. Tem, assim, atividade que não falta. Então, é como assim, a atividade que você tem aqui, os seus afazeres, os seus interesses, continua do mesmo lado. Você vai continuar trabalhando, ajudando, auxiliando, estudando, avançando cada vez mais, né? Aí é óbvio, tem aqueles que não querem nada com nada, né? Como aqui também tem pessoas que não querem nada com nada. Então esses aí vão demorar um pouco mais de tempo no seu processo de reencarne lá no plano espiritual. E tem aqueles que passam por um processo mais ou menos longo de preparação, inclusive, para a próxima reencarnação, né? Todo aquele planejamento do corpo físico, de compromisso, de família. Então isso também demanda uma grande quantidade de tempo que do preparo. De novo, depende da harmonia da pessoa, isso, né? Exatamente. Se ela está em desarmonia aqui, vai continuar lá. Rose, a pergunta seguinte é o seguinte: há um intervalo igual para todos os espíritos de permanência no plano espiritual ou não? As notícias Se que depende nós de quê? temos, as notícias que nós temos, né, varia. Dizem que esse tempo varia. Que quanto menos materializada a pessoa, mais tempo ela consegue se sustentar com equilíbrio e desenvolver as suas tarefas no plano espiritual. Quanto mais presa ainda às suas necessidades materiais, quanto mais voltada para os interesses materiais, mais rápido é esse intervalo no plano espiritual. Essas são as notícias que nos dão uma média de tempo. Varia conforme a evolução espiritual. O espírito de grande evolução pode ficar muito tempo ou até nem precisar mais reencarnar. Aquele muito materializado volta em seguida. Pois e a pergunta seguinte é justamente mais ou menos isso que você adiantou um pouquinho. Reencarnamos sempre na Terra, antes, depois, daqui, em outros mundos? O termo reencarnar talvez não caiba muito, né? Já. Cabe. Não, cabe. Porque reencarnar é na carne, né?
Em alguns mundos talvez não tenha corpo igual a esse. Sim, mas pode ser corpo, mais né? denso, mas é corpo, né? Ele está saindo de uma situação, vamos dizer assim, menos densa para uma situação mais densa, independente do fluido que ele vai utilizar. Mas podemos sim reencarnar, os espíritos nos esclarecem que podemos reencarnar tanto na Terra quanto em outros planetas. Só que primeiro nós vamos adquirir o máximo de aprendizado que este planeta nos oferece, para depois podermos reencarnar em outro planeta. E mesmo depois, tendo reencarnado em outro planeta, nós podemos retornar novamente a reencarnar na Terra. Só que daí, o que os espíritos colocam é que você reencarnaria com uma missão, com com outra finalidade. A gente tem que lembrar, né, que esses conhecimentos eles se reportam à maioria, à generalidade. Claro que há pessoas que fogem da regra, né? Numa curva nós temos as pontas, os segmentos. Aquelas pessoas que demoram muito mais, ou que vão mais rápido, que vão para outros planetas, outros que ficam mais tempo aqui, né? Conforme a necessidade. Então, agora a outra pergunta que eu quero fazer aqui, antes de a gente ir para o intervalo, é o seguinte: até quando nós teremos que reencarnar, Rose? Segundo o Livro dos Espíritos e as comunicações do Espírito de Verdade, dos Espíritos Superiores na codificação kardeciana, nós teremos que reencarnar enquanto precisarmos evoluir num ambiente heterogêneo, enquanto precisarmos do desafio da convivência prolongada com espíritos um pouco superiores e um pouco inferiores a nós, não tivermos ainda o impulso próprio para a evolução que dispense o desafio de enfrentarmos os diferentes no dia a dia, nós precisaremos reencarnar, como estímulo ao nosso progresso, como aprendizagem que recebemos e que damos. Quando estivermos suficientemente desmaterializados, voltados, impulsionados ao nosso próprio progresso e ao serviço altruístico aos semelhantes, não haverá mais necessidade da reencarnação num corpo mais denso que nos coloca em convívio com os diferentes de nós. Então nós vamos para o nosso intervalo, voltamos rapidinho e vamos deixar, né, ficam 3 perguntas para serem respondidas depois, ainda dentro do tema livre. E depois nós temos ainda o Espiritismo Responde. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre reencarnação. Algumas perguntas rapidinhas, sintéticas. E eu volto agora, nós temos mais 3 ainda, então eu volto com o Joilson, perguntando para ele o seguinte: por que em outras religiões não se fala, não se admite, até se combate a reencarnação? Aí nós vamos encontrar a seguinte situação. No Concílio de Constantinopla, se eu não me engano, se não me falha a memória, até lá, aquele momento, a palavra reencarnação existia na Bíblia. A partir daquele momento foi retirada a palavra reencarnação da Bíblia. Então, de lá para cá, não se falava mais em reencarnação, e sim ressurreição. E a Igreja Católica e as demais religiões aqui no Ocidente cristãs, elas passaram a adotar essa terminologia. Então o negócio vem de longa data. Porém, se você fizer uma pequena pesquisa no Google, você verá que muitas religiões falam-se na reencarnação. Tanto aqui no Ocidente, principalmente no Oriente, fala-se na reencarnação. É senso comum isso, da reencarnação.
Então não se falam por quê? Porque adotou-se o termo ressurreição e teve então um outro entendimento e por isso daí de lá para cá veio se propagando o termo ressurreição com outro entendimento. É só por isso que não falam. E aí as pessoas passaram a não aceitar essa questão da reencarnação. E preferem aceitar uma coisa que é mais cientificamente nem é possível, né? Cientificamente não é Que é a ressurreição, não tem como. Eu vou passar a bola para a Rose, daí vocês continuam, porque daí as três perguntas estão entrelaçadas. Então, Rose, e Jesus chegou a falar sobre a reencarnação? Qual é o ensinamento que ele trouxe que pode trazer para os nossos telespectadores alguma coisa nesse sentido que dê razão ao que o Wilson colocou agora? Jesus falou, sim. Quando lhe perguntaram, por exemplo, após a transfiguração no Tabor, né, em que os discípulos viram transfigurado Elias, e viram materializado Elias e Moisés e transfigurado Jesus, todo iluminado, eles disseram a Jesus, nós vamos construir um tabernáculo naquele afã, né, de valorizarem aquilo que os tinha emocionado tanto. Para Moisés, outro para Elias, para que nós possamos, né, prestar o nosso respeito, as nossas considerações. E ficaram em seguida pensando, puxa vida, as predições antigas tinham dito que antes de Cristo voltar, e Jesus, né, se apresentava como Cristo anunciado pelos judeus antigos, que antes do Cristo voltar, Elias deveria voltar ao mundo de novo. E perguntaram, mas e as predições não se cumpriram? Elias não voltou? Em outros termos. E Jesus lhe disse, mas João Batista mesmo é o Elias que haveria de vir. E eles então entenderam, consta textualmente no Novo Testamento, no Evangelho, e eles então entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ora, se João Batista era Elias, não podia ser ressuscitado, nem de alguma outra forma aparecido. Por quê? João Batista era conhecido desde a época da gestação da sua mãe, né? Considerado uma gestação fora dos padrões normais, porque em idade tardia. João Batista era conhecido desde o nascimento, desde a infância. Portanto, se Jesus afirmava com toda a sua autoridade moral que João Batista era Elias, o que haveria de vir, e, portanto, ele era o Cristo, porque tinha sido antecedido por Elias reencarnado, Jesus só podia estar falando da reencarnação. João Batista podia ser Elias reencarnado, não aparecido de outra forma, não havia outra explicação. Tem um outro texto também, vocês devem lembrar, bem interessante, em que um doutor da lei chegou para Jesus, né, e perguntou o que nós precisamos fazer para conquistar o reino de Deus. E Jesus lhe disse que era preciso renascer da água e do espírito, isto é, da matéria e espiritualmente, para evoluir e conquistar o reino de Deus. O sacerdote entendeu perfeitamente que Jesus estava falando da reencarnação, porque ele perguntou, reiterou sua pergunta para ver se tinha entendido direito. Mas como é que um homem já velho pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus lhe respondeu, reiterando que era preciso nascer materialmente e espiritualmente, mas ainda o provocou brincando um pouquinho e disse, pois que tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Se não entendes nem quando eu te falo das coisas da terra, obviamente da reencarnação, que é coisa da terra, como entenderás quando eu te falar das coisas do céu? Então Jesus reafirmou categoricamente a Nicodemos nesse episódio que as pessoas reencarnavam, voltavam ao ventre da sua mãe, renasciam da matéria, da água, num novo corpo para aprender e progredir. Tudo que contrariava aquilo que ele queria ensinar, ele dizia na hora, não é assim. E nesse caso que ele disse, nem sabes disso, ainda demonstrando o quê? Que em Israel esse conhecimento entre o sacerdote, entre as pessoas iniciadas, com certeza era de domínio comum. Então, interessante o seu esclarecimento, e eu passo lá para o Wilson a pergunta derradeira. Além dessas colocações do ponto de vista religioso, né, o ensinamento religioso, aqueles aspectos filosóficos que nós abordamos no programa da semana passada, quando a gente falou que por que se justifica racionalmente a reencarnação, as diferenças físicas, intelectuais, morais, econômicas, sociais e tudo.
E existe o lado científico, talvez, não sei se até você vai responder por aí. Mas a pergunta é, além desses aspectos, dos aspectos filosóficos e religiosos, há alguma outra evidência, alguma outra comprovação de que a reencarnação, existe algum estudo que ampare isso aí? Porque a gente fala em ciência, que a doutrina espírita é uma fé racional e tal, e aí a gente tem que mostrar para os nossos espectadores que realmente é. Sim, existe. Se é que é. Existe evidência, sim, Esperamos que pesquisadores, cientistas sérios, né, que pesquisaram a respeito da reencarnação. Entre eles temos Ian Stevenson, que já é desencarnado, e ele escreveu um livro sobre 20 ou 200 casos de reencarnação. 20 casos de reencarnação. E ali ele narra, ele tem a história de um indiano que ele nasceu numa família humilde, e aí ele falava assim, mas esse aqui não é meu pai, esse aqui não é minha mãe, eu não moro aqui, eu não pertenço a essa casta. Eu moro em tal local, minha casa é assim, eu tenho servos, eu tenho pessoas que cuidam de mim, essa aqui não é minha casa. E daí foram com esse menino naquele bairro, aonde ele disse que havia morado numa vida anterior. E ele então saiu mostrando a casa inteira, descreveu a casa inteira, os criados dele e tudo mais. E até demonstrou o local onde ele tinha sido sepultado. Então é um caso muito interessante. Aqui no Brasil nós tivemos quem? O Dr. Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou também sobre a reencarnação. Tem um livro dele escrito também sobre reencarnação no Brasil, né, que são vários casos de reencarnação ali. Tem ainda as pesquisas daquele psiquiatra lá dos Estados Unidos, o Brian Weiss, que fez também várias pesquisas por intermédio da terapia regressiva, e as pessoas relataram ali casos que não tinha como você dizer que era uma fantasia apenas da pessoa. Então, tem sim evidências científicas da reencarnação. Às vezes com marcas de nascença. Com marcas de nascença também. Basta pesquisar, estudar, ter interesse, que vocês vão descobrir muita coisa útil. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje. Temos ainda o Espiritismo Responde daqui a pouquinho. Não sai daí. Prezados amigos, nós vamos responder hoje uma questão muito interessante. Colocou assim um dos nossos telespectadores. Sobre casas mal assombradas, essas coisas, poltergeists, os evangélicos dizem que é coisa do demônio. Já os parapsicólogos afirmam que tudo é produzido pela mente. Bom, podemos responder o seguinte: cada qual busca a explicação para o que não entende ou para o desconhecido, segundo as suas crenças, segundo as suas bases. Assim o fazem as religiões, assim o faz a parapsicologia. É evidente que para as religiões é muito mais cômodo atribuir ao demônio, ao capeta, a Satanás, aquilo que não conhece e não querem estudar, de uma forma simplista, reducionista, porque não precisam se preocupar mais com isso. Mas é muito simples e muito reducionista mesmo. Já a parapsicologia, que se diz ciência, ela usa a negação da existência espiritual como parte dos seus paradigmas de estudo, contrariando até o que diz a ciência, que seja buscar a verdade, o conhecimento da verdade, através da análise, de estudo, de pesquisa, de todas as hipóteses existentes. Então, na verdade, a parapsicologia se torna uma pseudociência ao partir do pressuposto de que nada existe fora da mente. Então, a parapsicologia procura atribuir à mente todos os fenômenos que acontecem que não são explicáveis pelas simples leis da matéria. Mas esse conceito de mente, utilizado pela parapsicologia, ele é apenas o da atividade mental produzida dentro do corpo físico, tendo o cérebro como seu impulsionador. Isso também é uma explicação simplista e reducionista, porque esses fenômenos como casas assombradas, comunicações, poltergeisters, que sempre demonstram algum fundo inteligente, não se consegue explicar com esta redução da mente ao próprio corpo físico. Não é? E nós temos os fenômenos de cura, as comunicações mediúnicas e muitas outras. Então, para essa espécie de fenômenos já citados aí, em especial as que produzem manifestações físicas gritantes e evidentes, que não são obra do demônio, do capeta,
não é? Até porque este não existe como condição indispensável para nós acreditarmos em Deus. O Deus e o demônio não podem coexistir, portanto, não deve existir o demônio. Já o conceito de mente, então, adotada pela parapsicologia, ela tem que ser ampliado de modo que possa explicar também as demais etapas dos processos de efeito físico, de casas assombradas, de fenômenos dos mais diversos. E para isso, a parapsicologia vai precisar aceitar como hipótese que a mente sobrevive ao corpo e pode viver fora do próprio corpo, senão não há explicação para tudo isso. Para o Espiritismo, essa mente é o espírito desencarnado, que pode se manifestar de diferentes maneiras. Mas essa mente, esse espírito, para atuar sobre a matéria, produzir fenômenos como das casas assombradas ou poltergeists, ele precisa também de uma mente encarnada com habilidades e características especiais que possa fornecer a energia para que a mente externa produza o fenômeno de efeito físico, inclusive agindo sobre essa matéria. Essa mente física encarnada, não é? Tem que ter no seu organismo uma predisposição para produzir o fenômeno e fornecer a energia que os espíritos ou as mentes necessitam para que ocorra o fenômeno de efeito físico. O Espiritismo dá o nome a essa pessoa de médium. Então, esses fenômenos de efeito físico, especial de casas assombradas, de poltergeist, normalmente, quase a totalidade das vezes, são propiciadas por meninas, adolescentes, entre 12 e 16 anos, que por estarem na puberdade, com a máxima atividade da glândula pineal, do corpo pineal, que é a glândula dos caracteres sexuais secundários, mas é também a glândula da energia psíquica, a grande atividade fornece, né, então essa energia, e normalmente ocorre em casas onde não há um conhecimento mais aprofundado sobre o fenômeno mediúnico ou sobre os fenômenos espíritas de modo geral. É um assunto muito interessante, mas que podemos aprofundar num outro momento. Continue mandando suas perguntas e colaborando com o nosso programa. Muito obrigado. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.